que a graça, a paz e todas as consolações do Espírito Santo possam consolar e também nos abençoar em mais um dia de estudo da palavra e principalmente um espírito ensinável que venha sobre nós nesse estudo, que o Espírito Santo aí nos conduza, me ajude a poder levar um fruto aí para a vida de vocês através da palavra de Deus, amém? Nosso devocional de hoje, mais 3 capítulos, nós vamos estudar aqui de 1 Reis, capítulo 12 até o capítulo 15, até o 14, desculpa. Nós vamos ver aqui alguns fatos subsequentes ali ao fim da vida de Salomão, as consequências, os próximos atos que Israel vai passar, os próximos atos que Israel vai viver após perder o rei Salomão, um rei que morre jovem, né? A Bíblia relata ali que ele viveu ali entre 58 e 59 anos mais ou menos. Um homem que deixa uma obra gigantesca, de muito conhecimento, de muita profundidade. Afinal, ele foi o homem mais próspero e mais sábio de toda essa história. Mas que mesmo diante de toda essa sabedoria, mesmo diante de toda essa prosperidade, falha em viver a sua vida em retidão com Deus. Ou seja, a sabedoria, viver com Deus não é somente uma atitude de sabedoria. Salomão tinha muita sabedoria, tinha muito conhecimento e mesmo assim falhou. Então eu entendo que viver com Deus é uma atitude de adoração, de renúncia, de sacrifícios. E as consequências que a própria palavra de Deus ali no último devocional, eu falei um pouco a respeito disso, já eram algumas consequências da atitude de Salomão. Então um reino que era de paz vai começar a ser perseguido novamente, um reino que estava unificado vai ser dividido. E já no capítulo 12, entrando já para o nosso vídeo de hoje, nós vamos ver aqui que o início do reinado de Reoboão vai ser cercado de maus conselheiros, ele vai sofrer algumas consequências, perdão. Ele se cerca, a palavra de Deus vai nos mostrar, ele se cerca de maus conselheiros, ele despreza as palavras sábias dos anciãos de Israel, ou seja, de pessoas que já estavam ali antes dele. Ele assume um reinado muito jovem. A Bíblia fala ali que ele assume um reinado ali mais ou menos entre 40 anos e tudo mais. Um cara que tem uma idade relevante, mas que não tinha muita experiência, não tinha muito conhecimento. E aí ele despreza os conselhos dos anciãos de Israel e começa a trazer ali só os amigos para perto. E nem sempre os amigos que as pessoas acreditam ter ao seu lado são as pessoas que vão te trazer os melhores conselhos. E o desprezo de tudo isso leva a grandes consequências. O desprezo pelas sábias palavras, pelos sábios conselhos, acaba levando ele a tomar uma decisão contrária ao pedido feito ali pelas 10 tribos de Israel, ou seja, ele torna o jugo delas ainda mais pesado do que já estava naquele momento. Eles, em um determinado momento, os conselheiros ali, os amigos, falam que se o dedo de Salomão era pesado, que eles sintam o peso da sua mão, ou seja, eles pedem para que ele dobre o castigo, que ele dobre o julgamento sobre aquela tribo. Isso provoca ali uma revolta, isso coloca ali o povo em situação de divisão e uma ruptura no reino de Israel, que foi unificado com muito sacrifício por Davi, que permanece unido no reinado, durante o reinado de Salomão, agora vai ser dividido no reinado ali de Reoboão. Então, a partir desse momento, Israel se torna aqui o reino do norte, formado por 10 tribos e com uma capital primeiro em Siquém, depois em Samaria e depois o reino do sul, ou seja, 2 reinos aqui divididos. Então, Israel é uma parte, Judá e Benjamim vão ser o outro reino. Então, a capital de Judá e Benjamim acaba sendo Jerusalém, onde ele permanece nesse momento. O reino do norte passou a ter como Jeroboão o seu líder. No versículo 16 fala sobre isso, e ao todo liderado por 19 reis. Anos depois, o reino do norte foi levado cativo pelo rei da Síria, Salmaneser, e nunca mais ele retorna.
Nunca mais ele retorna a Israel dessa forma, como livre e tudo mais. Ele vai cativo, ele não retorna. Já o reino do sul, ele permanece com Reoboão como rei e foi governado por 19 reis e por uma rainha também. Ele foi levado cativo primeiro por Nabucodonosor para a Babilônia, mas depois ele retorna. E o que se vê em Reoboão é muita estupidez, é muita arrogância. Ele pega Israel em seu período mais próspero, ele pega o Israel no seu período mais fértil, ele pega Israel em um seu melhor momento. Ele pega ali o reino no melhor momento, ele estraga tudo. Em pouquíssimo tempo, ele destrói toda aquela estrutura, ele divide todo o povo, ele gera consequências que até hoje são sofridas. O povo foi dividido, aquela prosperidade toda acabou. Israel foi montado uma estrutura, um enredo todo para que Israel fosse o reino mais próspero de sempre, para que nunca perdesse essa grandeza e tudo mais, por atitude de um homem, por atitude de um líder arrogante, um líder que trata as coisas com muita estupidez, que não tem princípios, acaba colocando tudo a perder. Isso serve de lição para cada um de nós. Afinal de contas, quais são as nossas atitudes quando a gente assume ou quando a gente não entende a importância que a gente tem nas áreas da nossa vida ou nas posições, nos lugares onde nós estamos, quando nós não entendemos a nossa posição, por exemplo, no reino de Deus principalmente, quando nós tomamos atitudes assim vazias, por não entender a nossa real importância no reino. Então, uma lição que fica aqui, fica claro na exposição desse capítulo, que isso acontece também por obra do Senhor no versículo 24, como de forma de juízo a desobediência de Salomão e de Reoboão. Agora, é triste demais ver a divisão do reino. É triste demais ver que tudo estava encaminhado para uma caminhada de sucesso, vinha uma caminhada de fracasso em tão pouco tempo. O que fica muito claro para mim nesse capítulo é que a prosperidade dada por Deus, ela só é mantida se o Senhor continuar sendo o governante de tudo. Se o Senhor não for o centro de tudo, se o Senhor não for a motivação de tudo, ainda que você possa prosperar, ainda que você possa alcançar níveis que são inimagináveis, se o Senhor não é o centro de todas as coisas, se tudo não se concentra, se tudo não se encaixa na figura de Jesus, as coisas são vazias. E elas se perdem, elas escorrem, é como carregar uma bênção, é como carregar água nas nossas mãos, em algum momento ela vai escorrer. Não tem como. Então esse é o retrato. Se nós nos desviarmos, se nós seguirmos a inclinação do nosso coração mau, da nossa natureza ruim, da nossa natureza pecaminosa, nós seremos arruinados, nós seremos fracassados. Ainda que a bênção de Deus que seja abundante em nossas vidas, se nós não mantermos o nosso coração voltados e alinhados, que Deus seja sempre o centro de todas as coisas, nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar e nós vamos à ruína. Esse é o retrato do povo de Israel nesse momento. E já no capítulo 13, nós vamos ver aqui o endurecimento de Jeroboão. Aquele cara que tinha ali um coração ruim, que já fez grandes escolhas erradas, já cometeu grandes falhas, dividiu o reino de Israel, vai continuar reverberando algumas atitudes. Então no capítulo 13, ele vai trazer o relato de como estava a liderança do reino do norte por Jeroboão. Ele seguia ali a idolatria e ele estava ali oferecendo sacrifícios. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala sobre bezerros de ouro que ele mesmo constrói, que ele constitui em Betel. E enquanto ele faz isso, aparece um homem de Deus aqui na história, que o nome dele não é revelado, a palavra não revela o nome desse servo, desse profeta, e ele o encontra junto ao altar e acaba profetizando. E ao imediatamente ele lançar essas profecias, o altar se fende, se quebra, e toda a cinza que tinha ali sobre ele é derramada. Ou seja, todo o sacrifício que ele faz foi em vão. A partir do momento que esse profeta aparece e com a sua profecia e tudo mais, o altar se fende, se destrói. Jeroboão automaticamente ele fica indignado com isso, ele tenta segurar, ele tenta conter esse profeta, mas ele sofre uma paralisia na mão. Quando ele vai tentar paralisar, quando ele vai tentar chegar e ter alguma atitude ou um bloqueio com esse profeta, automaticamente a mão dele sofre uma paralisia. E em seguida, a mão dele também fica seca. Ele tem uma paralisia na mão e a mão fica seca.
E olha só o juízo de Deus imediato na vida desse homem. Ele fica muito assustado, ele fica com medo, ele pede, ele implora para esse profeta para que a sua mão seja curada, para que ele ore ao Senhor, para que ele faça o que ele, como líder de Israel, deveria estar fazendo desde o começo da sua história. Ele pede para que esse profeta clame ao Senhor em arrependimento, em favor, para que a mão dele volte. O profeta faz isso, a mão dele volta ao normal. Esse Jeroboão ali entende que é o Senhor que está no controle de todas as coisas e que ele deveria viver a sua vida dessa forma, que ele estava viajando em tudo que ele estava fazendo. Automaticamente ele tenta exaltar esse profeta, ele o convida para um jantar e esse profeta recusa. E é depois dessa recusa que ele é convidado por um outro profeta, por um profeta mais velho que ele, a Bíblia também não relata o nome desse profeta, para repousar na sua casa. Entenda o seguinte, esse profeta que aparece, que lança essa profecia, o altar se fende, depois ali vem um juízo, a mão fica paralisada, a mão de Jeroboão fica paralisada, depois seca, e ele ora, a mão dele volta ao normal. Esse profeta ele tinha uma instrução. Ele tinha um caminho, o Senhor tinha dado um caminho para ele seguir, o Senhor tinha dado uma direção para ele, instruções para ele fazer. Ele não deveria parar em lugar algum, ele não deveria parar na casa de ninguém, ele não deveria fazer nada, ok? Dado o devido contexto do que foi passado para esse profeta, ele encontra um profeta mais velho no caminho, esse profeta o convida para repousar na sua casa. De imediato ele não aceita, porque ele havia ali recebido a instrução do Senhor, que ele não deveria voltar a Betel, que ele não deveria comer em Betel. Mas lá, esse profeta mais velho, mesmo ali tendo ouvido a sua motivação, mesmo tendo ouvido ali os seus princípios, os seus propósitos, tendo entendido qual era realmente o dever desse profeta mais novo, ele convence a voltar, ele convence a passar um tempo em Betel. E acontece que quando esse profeta mais novo ele come e bebe na casa desse profeta mais velho, quando ele volta para o caminho, quando ele volta a seguir o caminho que Deus trilhou para ele, o homem de Deus ele acaba sendo morto por um leão. Uma morte bem difícil, uma morte triste, uma morte dolorosa, mas o que me faz entender, o que esse capítulo me permite aprender, é que nós devemos ser rigorosos, nós devemos seguir de maneira rigorosa a instrução que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós não devemos dar ouvidos às vozes que são contrárias ao propósito de Deus, que nós não devemos ouvir nem dar atenção às distrações que nos tiram do caminho que o Senhor trilhou para cada um de nós. Mesmo que essa contrariedade toda, ela venha por pessoas mais velhas ou por pessoas experientes, por pessoas que aparentemente estejam querendo algo bom para nós. Nós devemos entender que a voz de Deus ela deve ser única e absoluta em nossas vidas, aquela que nos dirige em todas as situações. Muitas vezes nós nos distraímos, nós nos perdemos, nós tomamos um caminho diferente ou damos algum tipo de maquiada no caminho que Deus tem para as nossas vidas, e às vezes nem é por mal, às vezes é por ouvir um conselho que a gente acredita ser bom, ou de alguém que é mais experiente e tudo mais. Eu aprendi algo na minha vida e eu gostaria de passar isso aqui, gostaria que realmente que Deus possa ensinar, que Deus possa realmente marcar isso no coração de todos nós. Porque eu creio que todos nós precisamos estar sempre em análise do que nós estamos fazendo e vivendo. Agora, se Deus dá um caminho para você, se Deus fala com você, se Deus te mostra algo, se Deus te direciona a algo, quem é mais importante que o Senhor? Quem é mais importante do que Deus? Se Deus já está dizendo, se Deus já está mostrando, se Deus já está te pedindo, se Deus já está te direcionando, se Deus já te comissionou a algo, o que será que outro humano pode acrescentar? O que será que outro humano pode acrescentar àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está te pedindo? O que eu, ou que qualquer outra pessoa, o que qualquer homem ou mulher de Deus pode acrescentar naquilo que Deus já te enviou a cumprir? Se Deus já falou com você, se Deus já derramou, já liberou algo sobre você, não há homem ou mulher de Deus que vá complementar isso. É a palavra de Deus, a voz do Senhor a qual nós devemos ouvir. Esse profeta aqui, ele demonstra poder.
ele demonstra intimidade, ele demonstra relacionamento com o Senhor porque ele manifesta o poder. E a palavra de Deus nos diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Os sinais, os poderes, o poder do Senhor se manifesta naqueles que creem. E esse homem manifestou o poder de Deus. Agora, o erro dele está em ouvir e não cumprir de maneira rigorosa as direções que Deus havia dado para ele. E quantos de nós também não se perde nesses caminhos? Quanto de nós também não se perde em meio às direções, em meio às confusões, em meio às tantas opiniões, em meio às tantos pedidos e tantas vontades de ser aprovado pelas pessoas ou pelos os círculos que estão ao nosso redor? Talvez muitos de nós ainda não foi tragado por um leão como esse profeta foi no caminho. Mas graças ao livramento que Jesus nos dá, mas quantas vezes nós caminhamos em desobediência ou falhamos com o próprio Senhor ao não cumprir o caminho? Então isso aqui é uma lição muito importante. Não se preocupe ou não se importe quando Deus fala com você, é essa voz a qual você deve seguir. Independente das dificuldades do caminho, independente dos desafios lançados no caminho, se Deus falou, cara, vai na direção de Deus, não para ouvir ninguém, não para olhar para o lado, só segue. Se Deus realmente falou, só segue. E aí o nosso último capítulo de estudo para esse devocional de hoje, o capítulo 14, vai falar sobre uma profecia contra Jeroboão. No capítulo 14, nós temos aqui vai contar aqui o triste relato da doença do filho de Jeroboão e da sua morte. Quando o menino ele adoece, ele pediu que sua esposa fosse visitar o velho profeta que profetizou ali para ele há anos atrás. Óbvio que o Senhor acaba ali avisando que ele receberia essa visita e que ele deveria dizer à mulher de Jeroboão. Então, Deus acaba visitando esse profeta, Deus acaba contextualizando e preparando tudo. Deus é um Deus que faz as coisas de maneira perfeita. Quando ele ouve os passos da mulher ali, mesmo estando ela disfarçada, na tentativa ali de não ser reconhecida, ele disse que entre a mulher de Jeroboão, ou seja, ele a reconhece. E em seguida, ele disse tudo o que o Senhor havia mandado, tudo que o Senhor havia dito para ele, tudo que o Senhor já tinha liberado, ele libera sobre a vida dessa mulher. Ele faz a denúncia ao pecado e idolatria de Jeroboão, ele anuncia a sua morte e ele anuncia a destruição da sua dinastia. Então, para quem foi lá querendo buscar uma palavra ou querendo buscar ali um alívio ou até mesmo uma solução, querendo buscar um renovo, algo do tipo, recebe um duro diagnóstico, um duro confronto. Ele traz ali uma sentença pesadíssima, porque era essa a sentença que o Senhor tinha liberado para ele. O profeta ele não está ali para dar opiniões. Nós, como servos de Deus, não estamos para caminhar por opiniões, nós não estamos aqui para caminhar sobre achismos, nós estamos para caminhar sobre revelações. E quando a mulher volta, volta ali a mulher de Jeroboão e entrando em casa, o menino morre. Ou seja, a sentença ali já começa a se cumprir. A profecia ela foi lançada e o tempo dessa mulher retornar para sua casa é o tempo de se cumprir. Quando ela chega em casa, o menino morre. Tudo quanto o Senhor disse que aconteceria a Jeroboão acontece. Nós devemos então viver com Deus, viver como ali se Deus não estivesse atento a tudo. Esse é um grande erro. Nós não podemos viver como se Deus não estivesse atento a todas as coisas. Deus está vendo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vê tudo. Deus é onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo que acontece. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe das nossas palavras antes mesmo delas serem lançadas. Então, o erro de Jeroboão é acreditar que Deus não estava vendo o que estava acontecendo na vida dele. É acreditar que a idolatria e que todos os maus caminhos e as más ações dele não estavam sendo vistas por Deus. E nada passa impune aos olhos de Deus. Não porque Deus é um Deus que pune ou que Deus é um Deus ruim, que faz jugo pesado. Muito pelo contrário, Deus dá inúmeras chances que nós nem mesmo merecíamos e ainda nós recebemos e não valorizamos. Então, Jeroboão, ele faz o que muitos cristãos, o que muitos de nós hoje faz. Ele acha que Deus é tolo, ele acha que Deus é bobo, ele acha que ele pode enganar ao Senhor.
Mas essas pessoas, é triste falar isso, mas quem pensa isso é que está enganado. Não há como enganar o Senhor é Deus, ele está acima de qualquer coisa, Ele era, Ele é e Ele há de continuar sendo, Ele sempre será. Ele é o Deus do ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Nada muda a sua característica. Nós é quem devemos ser transformados, não o Senhor, somos nós. Então, essas pessoas que tentam trazer ou acham que Deus é tolo estão enganadas. Quando o Senhor decide agir, não há ninguém que o impeça. Não há quem o impeça. E infelizmente, Jeroboão está pagando o preço das suas más atitudes. E eu creio que Deus ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, e a palavra de Deus é quem nos mostra isso. A palavra de Deus é o que nos dá certeza para compartilhar e ter certeza de se apegar nessa verdade da sua misericórdia, da sua bondade, que Deus nos dá chances de transformação. E eu creio que essa seja uma oportunidade de transformação. Nós estamos aqui refletindo nas nossas vidas, nós estamos aqui em um momento de analisar os nossos passos. Jeroboão foi um homem que tinha tudo para viver o melhor dessa terra. Ele pega o reino de Israel na sua melhor fase, na sua melhor época, nas suas melhores condições. As suas atitudes elas são erradas, elas dividem um reino, elas causam morte, elas geram espiritualmente uma divisão que futuramente vai levar cativo ambas as tribos, seja o reino do sul, seja o reino do norte. Todos vão pagar um grande preço pelas atitudes desse homem, e automaticamente, no momento de dor, no momento de dificuldade, ele se lembra de Deus, ele tenta buscar uma salvação de maneira manipulada, e aí automaticamente a sentença de Deus e a palavra do profeta vem e se cumpre. Infelizmente o filho morre, a dinastia dele acaba, e automaticamente também a vida dele vai ser por fim um fim triste. E eu creio que todos nós, ao caminharmos com o Senhor, temos a expectativa, a esperança, e se você caminhar verdadeiramente com o Senhor em retidão e em amor à sua palavra, em amor aos seus mandamentos, automaticamente o seu fim é um fim diferente desse de Jeroboão, um fim onde nós vamos estar com ele na eternidade e na glória. Então, permaneça firme, permita aí que o Senhor trate o teu coração naquilo que precisa, permite também que o Senhor use a tua vida para tratar outras pessoas, ser instrumento de revelação e instrução da palavra de Deus, amém? Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus, que essa palavra traga aí uma transformação, traga renovo e traga esperança para a tua vida, em nome de Jesus. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.